Olá, tudo bem? Meu nome é Letícia, eu sou de profissão cientista e eu decidi fazer esse curso de catequese, um curso de aulas de doutrina, para as pessoas que estão iniciando na fé, que ainda não conhecem muita coisa da Igreja Católica, mas não sabem direito por onde recorrer. A gente tem muita informação errada na internet, as pessoas muitas vezes receberam uma formação também católica, né, às vezes de tios, de avós, de parentes dos familiares, da mãe e do pai, muitas vezes assim, repressiva, focada ali no tem que fazer isso, não tem, pode, não pode. Então a minha ideia com esse curso de catequese é mudar tudo isso, né, é oferecer realmente uma aula leve que mostre a Igreja Católica como ela é, fundamentada na fé e na razão. Eu sou cientista, eu não seria católica se não tivesse um fundamento que eu realmente acreditasse para cada coisa que é dita na Igreja Católica. Então, como que a gente vai estruturar essas aulas de catequese? Então, tem essa introdução que eu estou fazendo agora, a gente vai ter aulas sobre criação do mundo, sentido da vida, nisso vai entrar algumas coisas sobre o pecado original, sobre a salvação em graça, o sentido do sofrimento, as aulas dos 10 mandamentos, aulas sobre os sacramentos, a gente vai ter uma aula sobre vida espiritual, uma aula também sobre Nossa Senhora, uma aula sobre os anjos e, por fim, a gente encerra com uma aula sobre novíssimos, vocês vão entender quando chegar o momento. Se você é catequista e não sabe direito também o que passar para seus catequizandos, como passar isso para os seus catequizandos, eu acho que essas aulas também vão te ajudar de alguma maneira, tá? A maneira que talvez eu explique pode ajudar de alguma maneira nas suas aulas de catequese. Uma coisa que eu fazia muito quando eu era catequista era pedir para os catequizandos escreverem numa folha de papel as dúvidas que eles tinham, né, sobre qualquer coisa, sem identificar, sem colocar o nome, porque muitas vezes eles tinham vergonha, né, de falar algumas coisas. E depois eu respondia essas dúvidas ao longo das aulas. Obviamente, eu não sabia quem tinha perguntado o que. Isso era muito bom, porque acabava que eu ajudava eles de alguma maneira. Essa é uma primeira dica que eu posso dar para vocês. O segundo ponto, eu queria comentar um pouco, que vai ser a base aí da nossa aula de catequese, explicar da onde eu fundamento a minha aula de catequese. Então, toda a minha aula de catequese está fundamentada nisso daqui, que é o Catecismo da Igreja Católica. O que é o Catecismo da Igreja Católica? É como se fosse pegar tudo que foi feito da tradição da Igreja, tudo que a Igreja prega, o que ela acredita e colocar num livro, condensar num livro, né? A gente tem o Catecismo também disponível na internet de graça. Então, tudo que eu for falar vai estar baseado aqui no Catecismo da Igreja Católica. Quando eu fizer alguma citação sobre parágrafos, como que a gente faz para encontrar essas citações, caso você tenha também um Catecismo da Igreja Católica? Então, as citações, elas são baseadas nesses números em negrito. Então, sempre que eu citar algum número em negrito, que eu citar algum número, vão ser esses números em negrito que eu vou estar citando. Então, esses números, não importa qual catecismo você tenha, são os mesmos, não vão mudar. Não é a página, é o número do parágrafo. Então, se eu citar, sei lá, o 1502, você vai conseguir achar esse parágrafo no seu Catecismo da Igreja Católica ou mesmo na internet, ok? Então, isso é um ponto importante. Outro ponto importante quando a gente abre o Catecismo da Igreja Católica e a gente vê ali as primeiras páginas, dando a introdução sobre o Catecismo da Igreja Católica, a gente vê uma seguinte frase, que toda a finalidade da doutrina e do ensinamento deve ser posta no amor, que não acaba. Então, com efeito, pode-se facilmente expor o que é preciso crer, esperar ou fazer, mas, sobretudo, é preciso fazer sempre com que apareça o amor de nosso Senhor, para que cada um compreenda que cada ato de virtude perfeitamente cristão não tem outra origem senão o amor, e outro fim senão o amor. Então, por que eu estou lendo isso? Porque muitas vezes foi passado para a gente a doutrina católica como sendo uma coisa repressiva, como sendo uma coisa de pode ou não pode, mas na verdade tudo está baseado no amor, na caridade. Então, o que a gente tem aqui são princípios da fé. A gente não tem uma lista de regras, a gente não tem uma lista de que cada situação da vida eu devo agir de determinada maneira. Deus não quer isso da gente, Ele nos deu inteligência para a gente conseguir ler o que está escrito aqui e aplicar na nossa vida de acordo com a realidade que a gente vive. O que está aqui vale para hoje, são os ensinamentos de Jesus, vale desde 2000 anos atrás até hoje. Então, tudo que a gente vê hoje, o que a gente vê na Igreja Católica são princípios.
Como a gente vai aplicar esses princípios na nossa vida, isso vai depender da nossa inteligência, da nossa boa vontade. Então, acho que isso é importante falar, porque senão as pessoas pensam que tudo é regra na igreja, tudo é pode ou não pode, pecado não é, e não é assim que as coisas são, tá? Vai ter coisa, vai ter situação que a gente vai se questionar. Nossa, será que isso é certo? Será que isso é errado? Será que eu deveria agir assim? Será que eu deveria agir assado? E é normal, essa é a vida que a gente leva. Então, é importante a gente pensar nesse sentido. Sempre é importante a gente entender também, isso foi algo que é o que me faz ser católica, o porquê das coisas. Então, tudo que eu vou estar explicando aqui hoje, hoje não, né, ao longo das aulas, vai ser pensando no porquê de cada coisa. Por que fazer uma coisa, por que isso, por que aquilo. E é importante que você que esteja assistindo essas minhas aulinhas, também tenha esse espírito questionador, digamos assim. Questione sempre o porquê das coisas. Por que uma coisa é assim e não é de outra maneira? Por que a gente deve fazer isso e não aquilo? Então é importante que você tenha esse questionamento e que você busque a resposta no lugar certo nesse questionamento. Eu vou tentar responder esses questionamentos, eu conduzo, eu meio que explico e organizo as minhas aulas pensando nesses questionamentos, são questionamentos que eu mesma fiz para mim. Mas caso alguma coisa ainda não esteja clara, por favor, deixe nos comentários. Algo importante também, eu não estou falando meu sobrenome aqui, mas eu sei que muita gente vai me conhecer, vai me achar nas redes sociais. Eu não vou responder dúvidas de doutrina nas redes sociais, ok? Nas minhas redes sociais são profissionais. Se você quiser saber alguma coisa de doutrina, você vai comentar nesse canal aqui do YouTube, tá? Nos comentários de cada aula. Se vocês me procurarem para tirar dúvidas de doutrina no meu Instagram profissional, eu vou bloquear você. Eu não vou responder, ok? Já tô avisando bem sinceramente, porque é isso. Dúvidas, coloquem aqui nos comentários e eu vou responder. E por fim, essas aulas são o primeiro passo da vida cristã. É o básico do básico do básico para você ter um panorama aí da fé católica. É importante que você não fique só nessas minhas aulas, que você busque se aprofundar, que você busque ler bons livros, que você busque ter um bom sacerdote que te direcione na fé. Eu vou deixar algumas dicas também no final sobre como se aprofundar na fé aos poucos, mas é importante que você tenha isso em mente, que aqui não é uma aula super profunda, que é o básico dos básicos para uma pessoa que não tem nada de fé, não entende nada da Igreja Católica, ou tem algumas dúvidas que ainda não foram respondidas sobre a fé católica. Então, esse curso de catequese é com esse objetivo. Você que é catequista e que tem também dúvidas sobre, às vezes, como explicar determinados assuntos para os seus alunos, deixa também nos comentários que eu vou tentar te ajudar. Eu dei muitos anos aula de catequese, principalmente para adolescente e pré-adolescente, que é meu público preferido para dar aula de catequese, porque eles são muito questionadores, etc. Para criança, a gente tem que falar de uma maneira lúdica, às vezes com teatro, às vezes com desenho, às vezes com brincadeira. Para adolescente, eles querem saber o porquê das coisas, então é importante que a gente apresente as coisas com as respostas que eles querem ter. E adequando também para a linguagem deles, cada época tem a sua linguagem. Eu lembro que teve épocas que eu fui usando exemplos de filmes, né, da Marvel, então eu tentava explicar as coisas usando ali exemplos, fazendo comparações com coisas que eram da realidade deles. Se você não consegue fazer isso, é muito para nossa imaginação, às vezes está sem tempo também de entrar nesse universo adolescente, tenta simplesmente explicar as coisas de uma maneira que seja palpável com a vida deles. Pensa em coisas, peça talvez para eles escreverem, ou enfim, anonimamente, que situações da vida deles que eles têm dúvidas, coisas que eles ficaram se questionando, algo que eles gostaram muito de fazer na vida, algo que eles não gostaram, e a partir dessas situações, conhecendo a realidade deles, tente explicar os mandamentos de uma maneira que seja comparativo com a vida que eles vivem, para eles conseguirem levar aquilo que eles estão aprendendo para a vida deles mesmo. Bom, eu espero que essa aula foi bem breve, essa introdução, espero ter ajudado. Comenta aí se vocês querem saber mais alguma coisa que eu não coloquei aqui, ou ao longo das aulas também, se forem ficando dúvidas, vai comentando que eu vou respondendo, tá bom? Muito obrigada e aproveitem o curso.